Engravidar depois dos 40. Será que é possível? A doutora Márcia está aqui hoje no Portal da Eva para poder responder a essas e outras questões. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Lívia? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. E aí? A mulherada parece que está engravidando mais tarde, deixando para depois. Você tem sentido isso? Isso é realmente uma evidência hoje real, não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, onde a gente tem uma tendência a postergar a gravidez, né? Principalmente a primeira gravidez, inclusive. Então as mulheres estão adiando essa decisão. O pessoal acha que se sente mais financeiramente mais estabilizado na profissão. Você acha que isso casa com esse momento? Um grande fator, eu acho que tem a ver com a posição da mulher hoje no mercado de trabalho. Então a mulher, ela quer investir na carreira, ela quer fazer todos os tipos de formação, né? E ela vai se especializando. E aí ela acaba esperando também se posicionar dentro do mercado de trabalho para ter uma estabilidade financeira maior, porque também a gente tem situações que às vezes a mulher opta por não só ter um relacionamento mais estável, né, com o avançar da idade, mas também às vezes até por uma produção independente, quando ela também é autossuficiente. E com isso ela acaba adiando a decisão da gravidez. E aí quando ela resolve ter o primeiro filho, o tempo já passou um pouquinho, né? E aí acabam engravidando hoje com mais idade. É porque tem um timing, né, da mulher. Sim, sim. E tem uma dificuldade aí depois que vai ficando mais velha. A partir de que idade que as coisas começam já a demorar mais um pouco e a precisar de um tratamento? Então, cientificamente a gente considera, a gente classifica a mulher como a primeira gestação, a primigesta idosa, a partir dos 35 anos. Então a gente já considera que ela esteja começando a envelhecer para engravidar. E assim, o organismo da mulher, ele também vai sentindo os efeitos, porque a mulher, diferente do homem, ela nasce com seus óvulos e esses óvulos vão ter a mesma idade da mulher, até ela entrar na menopausa. Então eles começam a ser solicitados quando ela começa a menstruar, na primeira menstruação, né? E até o encerramento do período reprodutivo, eles vão ter a idade da mulher. Então com isso, a dificuldade para engravidar ela vai aumentando com o passar da idade. Então para você ter uma noção, entre os 20 e 40 anos, a chance da mulher conseguir engravidar espontaneamente cai por 50%. Então, a mulher de 20, comparada a uma mulher de 40 anos, a de 40 anos tem metade da chance dela engravidar espontaneamente. E, além disso, a gente também tem as outras repercussões, que são também o aumento de algumas situações que levam a ter alterações genéticas, podem, né, levar a uma gravidez com algum bebê com alguma alteração genética. Então, além da questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, uma outra coisa que trouxe muito conforto para a mulher são, assim, os avanços tecnológicos na área de saúde. Hoje, na área de reprodução assistida, teve muito progresso, né? Então, isso traz um conforto para a mulher também, porque ela sabe que quando ela resolver engravidar, se ela tiver alguma dificuldade, ela tem um recurso para poder fazer um tratamento e conseguir a sua gravidez. E o outro avanço tecnológico foram os rastreamentos, nos exames para rastreamento de cromossomopatias, que são as alterações que podem acontecer genéticas, hoje com métodos menos invasivos, inclusive, que você pode realizar para já saber se você tem um risco potencial de ter um filho com alguma alteração. Então isso traz uma certa tranquilidade, então a pessoa sabe que ela tem esse recurso, então ela acaba adiando essa decisão também. Tem muitas mulheres, inclusive famosas, né, que usaram aí da reprodução assistida, de todo o tratamento para conseguir engravidar. A gente vê isso, atrizes de filmes, apresentadoras, não só aqui no Brasil, mas no exterior também. Como que funciona, então, para uma mulher, fiz 40 anos, me sinto pronta, tô aqui e quero engravidar? Não consegue. E a reprodução assistida? Como é que começa o básico? Então, assim, o que a gente faz, numa mulher mais jovem, a gente orienta assim, que ela tente por 2 anos uma gravidez espontânea sem nenhum método contraceptivo. Na mulher, quando ela começa a ficar com uma idade mais avançada, a gente dá um período de 1 ano. Que tem a questão assim da regularização do ciclo menstrual, né? Então o corpo todo se adaptar, se ela estava usando um método hormonal, isso quando ela pode interferir um pouquinho. Então a gente espera o organismo voltar ao normal e dá um tempo para ela tentar ter uma gravidez espontânea. Se isso não ocorre, então ela deve procurar um especialista, geralmente o próprio ginecologista dela, de confiança, pode encaminhar para um especialista na área de reprodução assistida ou reprodução humana, e aí se faz uma investigação, porque a gente primeiro tem que descartar o fator masculino, porque é muito mais fácil, como tudo na vida, investigar o homem do que a mulher, né? Então você tem menos exames.
menos exames para fazer na parte do fator masculino. Se não existe nenhum fator atrapalhando da parte masculina, você inicia a investigação com alguns exames para identificar onde pode ser o problema, né? Porque ele pode ser um problema anatômico, relacionado a hormônios, a própria função do órgão reprodutor. Então, tem que identificar onde que é a causa, para aí você fazer um tratamento específico. Caso não consiga realizar um tratamento, né? Um exemplo, se você tem um problema hormonal, você pode tratar com hormônios e ela pode vir a ter uma gravidez. Caso essas tentativas não sejam possíveis, aí você parte para as técnicas de reprodução, né? Então aí você tem várias técnicas e hoje até com a vantagem de você fazer uma investigação se esse embrião que você vai implantar ou não tem alguma alteração genética ou não, conforme eu falei, com o avançar da idade isso pode acontecer. Então isso deixa também a pessoa mais confortável. O Conselho Federal de Medicina, ele também regulamenta a técnica de reprodução assistida. Então hoje existe uma recomendação que a partir dos 50 anos não se faça nenhum tipo de tratamento, até por questão do risco de vir a ter uma cromossomopatia e a criança nascer com algum problema genético. Não existe uma proibição, mas assim, a boa prática e o bom senso recomendam que a partir dos 50 anos se evite. Apesar de a gente ver ainda algumas pessoas que mesmo assim tentam e conseguem com sucesso. E a outra orientação também que eles fazem é em relação ao número de ovos e embriões implantados, porque também uma gravidez mais tardia ela também tem outros riscos, porque o organismo da mulher já não é mais o mesmo. Então ela pode também desenvolver outras patologias durante a gravidez, como diabetes, hipertensão, que podem afetar a evolução da gravidez, né? Você falou muito desse exame que aponta se a criança vai ter um problema ou não. É um exame simples, ele é de sangue, como é que funciona? Existem vários tipos de exames para rastreamento dessas cromossomopatias, né? Alguns levavam às vezes a um risco de abortamento, você tenta tirar o material lá de dentro do útero do próprio bebezinho, do feto que está lá em formação. Hoje você já pode realizar exames de sangue no início da gestação para você determinar se existe algum risco de alteração genética. Então, são os métodos não invasivos que nós citamos, que levam a pessoa a se sentir mais confortável, inclusive, de realizar, porque também não tem o risco de levar a um abortamento, que os invasivos, aí você tem essa possibilidade. Para a mulher que decidiu e que descobriu que tem que fazer uma reprodução, como é que funciona para escolher, para ir atrás? Aqui no Brasil isso está sendo cada vez mais comum, né? Sim, é muito procurado. Na verdade, assim, o que a gente recomenda é buscar referências, às vezes na própria sociedade, né, as sociedades médicas, pessoas que já se submeteram a algum tipo de tratamento pode recomendar. Algumas instituições hospitalares também podem recomendar, né? O próprio ginecologista da paciente, quando ele não realiza essa atividade, ele conhece algumas pessoas que são referências nesta área. Então isso é importante sempre buscar uma informação mais especializada, principalmente do seu próprio médico ou de pessoas que já se submeteram a tratamento e pode realizar uma indicação. Questão de dinheiro, de investimento, porque gasta-se com isso. É muito caro? É relativamente caro, já foi pior. Eu acho que hoje em dia, até porque hoje tem um número muito maior de clínicas, eu acho que a concorrência acaba sendo benéfica nesse ponto e acaba levando a se tornar um pouco mais acessível. Mas assim, na média é um tratamento relativamente caro porque ele necessita de algumas medicações muito específicas e principalmente essas medicações também são caras, né? Mas a gente tem muitas opções hoje em dia. Então, por exemplo, a gente tem instituições públicas que realizam, a gente tem instituições ligadas a instituições de ensino que tem uma instituição que faz esse tipo de reprodução. Com parcerias com o Ministério da Saúde, eles conseguem uma medicação, um custo mais acessível à população de menor renda, então também é possível realizar esse tipo de tratamento. E as clínicas particulares, mas como eu te falei que hoje também já estão bem mais acessíveis, então não é tão impossível de poder realizar o tratamento. É mais importante, né, doutora, porque é o que as mulheres mais desejam, que é possível, né? O sonho não acabou. Não, com certeza não, é super possível. E hoje em dia, eu acho assim, tem um leque de opções, né? Então, realmente, o ideal é a gente se planejar. Eu acho que para tudo na vida a gente tem que ter planejamento. Então, se você tem uma intenção de também adiar a gestação, você tem um planejamento de quando você vai fazer isso, porque isso envolve muitas questões. Você quer também ter um planejamento financeiro. Então, por exemplo, você vai dar uma prioridade para a sua carreira e você também vai se preparar financeiramente para ter um filho no futuro. Então, você vai ter um custo não só, mesmo que você não tenha que ter um gasto com tratamento, o filho sempre dá gasto. Então, você tem que ter um planejamento financeiro. Cuidar da saúde, procurar
sempre estar fazendo avaliações periódicas, porque aí a hora que você decide engravidar, cria um fator de ansiedade. Porque a gente às vezes é muito imediatista, a gente quer isso tudo para agora, e aí eu falo, agora eu resolvi engravidar. E aí, às vezes, as coisas não acontecem nesse tempo. E o fator psicológico começa a atrapalhar também. Um exemplo muito claro disso é quando a mulher adota uma criança e ela acaba engravidando espontaneamente sem nenhum tratamento, porque ela tirou de foco aquela obsessão pela gravidez, que ela já conseguiu ter um filho, e aí ela consegue engravidar espontaneamente sem nenhum tratamento. Então, assim, o ideal é você se programar, se planejar. Se você quer ter uma gestação mais tardia, você se planeje para isso, né? Mas não se descuide, porque às vezes quando você resolve ter a gravidez, aí você descobre que você tem um problema hormonal. Então aí você tem que gastar um tempo fazendo tratamento para regularizar tudo. Então o ideal é você cuidando da sua saúde, procurando ser uma pessoa saudável, evitar, né, ter qualquer tipo de desenvolvimento de algumas doenças que você possa evitar. Então, por exemplo, você pode evitar a obesidade, te dá uma predisposição a ter um diabetes, uma hipertensão, uma síndrome de ovários policísticos, que vai levar a um problema hormonal. Então, se você cuida da sua saúde, da sua alimentação, pratica esporte, isso com certeza vai te ajudar também no futuro, quando você resolver, dentre outras coisas, também ter um filho.